Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Que saudade que eu tô de vocês. Mais uma vez eu agradeço o convite da Cecília para poder fazer esse bate-papo com vocês nessa noite de hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema que incomoda muitas pessoas, já me incomodou bastante, que é o auto-perdão. Tá? A gente vai conversar um pouquinho nesses próximos 25 minutinhos sobre como é difícil nós nos perdoarmos pelas faltas que tivemos durante essa vida e quais os caminhos para que isso torne mais fácil para a gente, tá? Vou convidar vocês nesse momento, quem se sentir à vontade, colocar um copinho de água aqui do lado, fechar os olhos nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, agradecer a nossa Mãe Santíssima por nos oferecer colo nos momentos que a gente mais precisa, agradecer o nosso Mestre Jesus por nos ditar o caminho dia após dia. Vamos tentar serenar os nossos pensamentos, deixar do lado de fora da nossa mente toda aquela preocupação, todo o desânimo, todas as dificuldades que permeiam a nossa mente todas as vezes que a gente acorda. Vamos deixar isso tudo de lado. Vamos tentar nos entregar a este momento. Vamos pedir o amparo dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, para que juntos consigamos bater esse papo gostoso e sadio. E com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, a gente inicia o bate-papo desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, vamos tentar então deixar de lado aquelas preocupações para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o auto-perdão, né? E para começar esse bate-papo com vocês, eu gostaria de fazer o seguinte, de lembrar uma passagem do Evangelho que diz assim: Disse Jesus: Amarás ao Senhor Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, versículo 22, capítulo 37 a 40. Com essa síntese, pessoal, o Mestre Jesus nos evidencia que nós devemos colocar o nosso amor acima de tudo e de todos, acima de todas as atitudes que nós formos ter aqui na Terra. Antes deve vir o amor, em sua plenitude, tá? Só que nós temos que colocar na nossa mente que nós também estamos na Terra, né? Nós estamos aprendendo a amar, né? Nós estamos ainda engatinhando na questão do amor, né? Nós ainda não identificamos o real significado de amar, né? Isso para com os nossos pais, isso para com os nossos irmãos, isso para com os nossos cônjuges, maridos, esposas, companheiros, companheiras, né? Então nós ainda estamos engatinhando nessa questão de amar, né? Então a gente considera também, pessoal, a questão 886 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos
indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, o indulto que viermos a nos conceder através do alto perdão não se configura em desleixo, nem tampouco omissão quanto às nossas faltas, e sim numa oportunidade para realizarmos a necessária catarse. O que significa isso, pessoal? Aqui a gente consegue ter um paralelo entre o amor ditado no Evangelho de Jesus Cristo e a caridade, na questão 886. Existe caridade para com nós mesmos? Porque às vezes nós estamos tão preocupados em, devemos fazer o bem ao próximo, praticar a caridade ao próximo, e a nós mesmos? Como fica a gente nessa questão de amar e fazer caridade? Como que fica a gente? Não fica, né, pessoal? Não fica. Muitas vezes a gente fica esquecido, né? Muitas vezes a gente fica sendo deixado de lado porque o próximo sempre vem primeiro, né? A gente vê aquela família passando fome, a gente vai, faz um esforço, arruma um alimento aqui, um alimento ali, vai entregar, tá bom. A gente vê aquele doente, meu Deus, ele precisa de amparo, a gente vai, tenta fazer o bem, ajudar a nossa maneira, da maneira que a gente pode e faz. Sabe aquela frase que diz casa de ferreiro, espeto de pau? E a gente vai nos deixando de lado. A gente vai nos deixando de lado. Às vezes a gente ajuda um irmão que está com problema de saúde e aquele nosso problema de saúde acaba ficando de lado, né? Às vezes a gente ajuda um irmão que está passando por necessidade, mas muitas vezes também nós passamos por necessidade e acaba ficando de lado. E o quão certo está a gente cuidar do outro e não cuidar de nós mesmos, né? Às vezes isso pode parecer egoísmo, mas não é. Não é egoísmo, né? Porque se nós não estivermos bem, como que nós vamos ajudar o outro, né? Por exemplo, se alguém chega para nós com um problema de ordem psicológica, onde nós precisamos, né, acolher aquele outro com palavras, com um abraço fraterno, com conselhos. Se a nossa mente ela não estiver bem, como nós vamos ter forças para acalentar aquele coração do outro? A gente vai negar a ajuda do outro, a ajuda ao outro, porque nós não estamos bem, né? Às vezes a gente pode pensar, como que eu vou aconselhar aquele irmão, aquela irmã, se aqui dentro está uma bagunça, né? Eu não consigo nem andar com as minhas próprias pernas, eu vou ajudar o outro? Não dá. Então, por isso que eu digo, a questão não é egoística. Não é egoísmo nos ajudar primeiro ao outro, porque se nós não estivermos bem, nós não conseguimos ajudar o irmão. Não é verdade? Muitas vezes a gente tá mal, a gente está na carne, a gente está na terra, a gente passa por tribulações, a gente passa por, sabe, redemoinhos na nossa vida. Só que muitas vezes a gente precisa sorrir na frente do espelho, né? Fingir que tá tudo bem, porque tem gente precisando mais que nós, não é mesmo? Então, eu acho que chegou o momento da gente olhar um pouquinho para dentro. A gente está passando aí por uma pandemia, né? Que graças a Deus esse ano, se Deus quiser, as coisas vão começar a se ajeitar. E muitas vezes nós não estamos bem, nós perdemos amigos, nós perdemos família, aí vemos as outras pessoas perder familiares e as pessoas precisando de um atendimento fraterno, de um abraço, de um consolo, e você olha para dentro de você e você pensa: mas eu não estou bem para consolar, eu não estou bem para conversar, eu não estou bem para fazer o bem. Prestem atenção nessa frase: eu não estou bem para fazer o bem. E agora? E o outro vai para onde se você não está bem para fazer o bem? Então, pessoal, a importância de nós estarmos bem.
a importância de nós cuidarmos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, né? E agora falando um pouquinho desse auto-perdão. Então, só para amarrar, pessoal, ficou claro que para ajudar qualquer pessoa, nós precisamos estar bem, né? E qual é o passo para ficar bem? É se amar. Nós precisamos primeiro nos amar para poder dar o amor ao outro. Sabe, amar ao seu Deus de todas as forças, amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês já ouviram a frase que Deus mora dentro de cada um de nós? Cada um de nós tem um Deus, cada um de nós tem um pedaço do Criador, porque nós fomos feitos à semelhança do Criador, não foi? Então, nós precisamos amar o Deus que está aqui dentro. Nós precisamos nos amar para poder doar amor às outras pessoas, né? E nos amar é não nos criticarmos mais do que deveríamos, né? Muitas vezes a gente precisa pensar o seguinte, pessoal, onde nós estamos? Em um mundo de provas, em um mundo de expiações. Nós estamos em uma terra que, se nós formos pegar em miúdos, existe muito mais sofrimento do que alegrias. Muitas vezes a gente precisa transformar o sofrimento em momentos alegres, não é verdade? Então, o que a gente precisa? A gente não precisa se criticar em demasia. Por nós estarmos na carne, nós vamos sofrer as consequências da carne. Nós vamos errar, nós vamos pisar na bola com muita gente, nós vamos chorar o choro de muita gente vai chorar o nosso choro, muitas vezes a gente vai fazer mal a uma pessoa sem querer fazer mal, porque simplesmente nós estamos aprendendo, né? Quem de vocês já errou com um amigo, já errou com um familiar e depois se arrependeu de ter errado, né? Muitas vezes eu mesmo já discuti com o pai, com a mãe, com alguém da família, com um amigo, e depois eu penso, nossa, eu não deveria ter falado daquela maneira. Eu errei, né? Muitas vezes a gente erra e 5 minutos depois, um dia depois, reconhece o erro, sabe que errou. É o primeiro passo. Reconhecer o erro é o primeiro passo. O segundo passo é pedir desculpas. Meu amigo, desculpa. Eu errei. Ontem eu falei de uma maneira rude com você, não deveria ter dito. Eu errei. Você me desculpa? É o segundo passo. Reconhecer o erro e se arrepender é um passo muito grande para que o nosso Pai nos perdoe. Porque nosso Pai é amor, né? É benevolência. Ele sabe que nós estamos em uma caminhada de aprendizado. Nós estamos aprendendo a cada dia, nós estamos aprendendo a cada passo. Então, quando nós erramos e reconhecemos o erro, tenha certeza que a espiritualidade está fazendo festa lá em cima. Por quê? Aquele espírito que somos nós, aprendemos a lição. Quando a gente erra e reconhece que errou, a gente não erra mais naquele estilo. Eles sabem que nós aprendemos uma lição. Então, pessoal, o primeiro passo, o arrependimento. Segundo passo é pedir perdão àquela pessoa que nós erramos. Mas muita gente, além de pedir perdão, começa a se martirizar com aquilo. Vem aquele sentimento de culpa, que consome por dentro. E às vezes é um erro grave, né? Às vezes é um erro cruel que a gente comete. E a gente se mergulha naquele erro, remoendo sentimentos, remoendo e guarda aquele sentimento de culpa. E muitas vezes a gente não consegue nos perdoar. Muitas vezes a gente consegue perdoar os outros e não consegue nos perdoar. Não acontece? Muitas vezes isso não acontece. Só que a gente precisa ter em mente aquele ditado que diz o seguinte: vocês já ouviram dizer que águas passadas não movem moinhos? Se a água passou,
o moinho não estava lá, a água não vai voltar para que ele se movimente, né? O que passou, passou. Não vai voltar para a gente corrigir. O que a gente precisa fazer é fazer diferente daqui para frente. Não adianta a gente ficar mergulhado no passado, remoendo aquele sentimento de antes. Pessoal, no livro Momento de Consciência, não sei se vocês conhecem esse livro, se vocês forem buscar na página 25, existe uma psicografia de Divaldo Franco, se eu não me engano foi por Joana de Ângeles, que diz o seguinte, mais ou menos assim: desse modo, quem fica nas sombras, nas paisagens de culpa, ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, porque prefere negar a bênção de se libertar. Tá? Essa passagem ele está na página 25. O livro chama Momentos de Consciência, de Divaldo Franco. Tá? Então, o que que Joana de... Eu acho que foi Joana de Ângeles que ditou. O que que Joana de Ângeles quis dizer aí? Né? Porque aquele que fica remoendo a culpa do próprio erro, ele nega aquela responsabilidade que ele tem de aprender com aquele erro. Pessoal, nós estamos aqui para errar. Aqui nós vamos cair, nós vamos quebrar o nariz no chão, mas o que realmente vai contar é quantas vezes a gente consegue se levantar dessa queda e aprender com esse erro. Se você tropeçou numa pedra, tenha certeza que se você se levantar, bater a poeira, você vai olhar para aquela pedra e vai falar: numa pedra igual a essa eu não tropeço mais. Por quê? Você vai ficar mais atento. Se você tropeçou na rua, você vai, a próxima vez, você vai começar a olhar mais para o chão. Você não vai tropeçar mais naquela pedra. Você pode escorregar numa calçada molhada, mas naquela pedra você não vai tropeçar mais. E é isso que Joana de Ângeles quis dizer. Você não pode ficar remoendo aquele erro do passado. Você precisa bater a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Aquele sentimento de culpa, ele tem que ser extinguido do seu coração. Porque se você ficar remoendo aquilo, aquilo vai te fazer um mal tão grande que além de não te pedir, além de te impedir de crescer, ele ainda vai te puxar para trás. Ele vai te puxar para trás. E aí o que que acontece? O que eu sempre falo, se a nossa vibração tá aqui, você vem aqui. E se aqui você estava conseguindo receber uma intuição dos bons espíritos que querem o seu crescimento, tenha certeza que aqui não vai ser os bons espíritos, vai ser aqueles amigos que querem sugar, que querem puxar. Aí quando a gente cai aqui, a gente começa a dar a volta em círculo. A gente começa a tentar sair e não conseguir. Aí vem sintoma de ansiedade, sintoma de depressão e daí para pior. Né? Então a nossa luta tem que ser para não cair. E se cair, tem que ser uma luta dobrada para subir. Então, antes de cair, pessoal, a gente precisa parar e pensar: por que eu estou me criticando? Será que o meu erro foi tão grave assim? Será que o meu erro não foi providencial para o meu aprendizado? O que eu aprendi com esse erro? Ah, eu aprendi que não se deve fazer isso. Ah, mas eu prejudiquei uma pessoa, coitada da pessoa. Pessoal, ninguém é vítima. Se a pessoa foi prejudicada, foi porque ela também precisava passar por aquilo, né? Então o que que a gente faz? Nos perdoa. Primeiro você pede perdão para a pessoa e depois você permita se perdoar. Porque quando você se perdoar, você vai conseguir seguir, você vai conseguir se libertar daquilo que estava te deixando tão mal, né? Aí a gente encontra também numa passagem na questão 835 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: será liberdade de consciência uma consciência de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, pessoal, que pertence ao homem, como os outros pensamentos. O que que seria isso? Dentro do nossa cabeça existe a nossa consciência. A gente sabe quando a gente faz besteira, né? Para não falar outra coisa.
A gente sabe quando a gente pisa na bola. Então, ele é um pensamento como qualquer outro, que se configura aqui dentro, que pode se tornar maior, e maior, e maior, e maior, e cada vez maior, se você não souber cuidar dele, né? Então, a culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que restarão dos pensamentos enobrecedores. O Mestre Jesus disse à mulher adúltera: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Lembra quando o Mestre Jesus disse isso na passagem do Evangelho, que está em João, versículo 8? Eu não te condeno. Vai e não peque mais. A mulher foi adúltera. Jesus a perdoou. Se Jesus a perdoou, ela não vai se perdoar? A questão é simples. Eu errei e vou continuar errando, ou eu errei e não vou errar mais. O adúltero é aquele que comete um erro ou é aquele que se compraz do erro? Então, pessoal, primeiro de tudo, o arrependimento. Opa, você se arrependeu, você percebeu que você errou. Jesus bate palma lá de cima. Errei, vou pedir desculpas. Pede desculpas. Quando você pede desculpas, tenha certeza que a espiritualidade inteira vai bater muito as palmas lá em cima para você. Porque além de você perceber o seu erro, você reparou o seu erro para com o outro. Só que você precisa reparar o erro para você. Você reparou o erro aqui dentro? Ou você vai ficar se martirizando por conta daquele erro para sempre? Ou por um longo período na sua vida? Pessoal, o auto-perdão, ele nos livra de um sofrimento e de transtornos psicológicos em níveis cavalares. Cavalares. Tenha sempre em mente a seguinte frase, pessoal. O ódio aprisiona e o perdão, ele liberta. Então, sempre que a gente errar com as pessoas e a gente perceber aquele erro, vamos não até a pessoa. Não é vergonha nenhuma pedir desculpas para a pessoa. Se ela te perdoar, ótimo. Mas se ela não perdoar, o problema é dela, já não é mais seu. A partir do momento que você não reconhece o seu erro, você não reconheceu o seu erro, você continua errado. Mas você reconheceu o seu erro e pediu perdão, quem está errada vai ser a pessoa. Porque ambos precisam aprender com aquela passagem, com aquele erro que você teve. O que não pode, pessoal, é a gente ficar se torturando com aquele erro, com aquele sentimento de culpa. Muitas vezes uma mãe erra com o filho, um filho erra com a mãe, e a mãe partiu, fez a passagem sem que o filho tivesse tempo de pedir perdão. Mas o filho reconheceu aquele erro. Glória, reconheceu. Mas eu não tive tempo de pedir perdão para minha mãe. Pessoal, a vida não acaba com a morte. Tenha certeza que a sua mãe, aonde quer que ela esteja, o seu pai, recebeu o seu perdão. Recebeu o seu perdão em pensamento. E tenha certeza que eles estão felizes porque você reconheceu aquele erro, aprendeu com aquele erro. E aquele erro e aquele perdão pode te libertar. Então não se culpem demais. Não vamos nos culpar demais. O mundo já tem muitas tribulações. O mundo já tem muitos problemas a se resolver para a gente criar mais um dentro de nós. Pessoal, então fica o exercício para a semana, para mim e para vocês. Sempre que nós percebermos um erro de menor grau ou de maior grau,
Vamos até a pessoa e pedir desculpas do fundo do nosso coração. Do fundo do nosso coração. Feito isso, vamos aguardar que a pessoa nos perdoe. Se a pessoa não nos perdoar, o problema foi transferido para ela. Ela precisa aprender a perdoar. Aí é uma outra questão. A pessoa nos perdoou, agradeçamos a Deus. Damos um abraço e tira da sua mente essa preocupação com este erro. Passou, águas passadas não movem moinhos. Então, o exercício da semana, vamos identificar pequenos erros no nosso dia a dia. Vamos pedir desculpas a ela e a Deus. E vamos tirar isto da nossa frente. A vida por si só já vai nos colocar muitas barreiras para a gente querer colocar ainda mais e aumentar uma que na verdade é desse tamanho. Vamos dizer não ao sentimento de culpa. Vamos dizer sim ao auto-perdão. Porque o auto-perdão ele liberta e o ódio aprisiona. Ah, mas eu não sinto ódio de ninguém. Tá, mas no momento que você não se perdoa, você está sentindo o ódio de si próprio. Fechado, pessoal? Vamos seguir a semana desse jeito? Contando com o auto-perdão. O auto-perdão, ele vai te libertar a alcançar degraus maiores nessa escalada da vida. Beleza? Pessoal, eu vou convidar vocês agora a fechar os olhos mais uma vez, a pegar aquele copinho de água que já está ali do lado. Vamos lembrar nesse momento de Jesus Cristo, de Nossa Mãe Maria. Vamos agradecer a presença do nosso mentor. E eu convido vocês a fazer um exercício. Com os olhos fechados, vocês vão imaginar uma luz branca, radiante, que vai entrar no topo da sua cabeça. Essa luz, aos poucos, ela vai percorrendo todo o seu corpo, de cima, passando pelo nariz, pela garganta, pelo coração, pelo estômago, e nós vamos ficando irradiados. Essa luz é a luz de Deus. E na sola do nosso pé vai entrar uma luz amarela. Essa luz é a luz da terra, é a força da terra de estarmos encarnados. E essa luz ela vai subindo pelas nossas pernas, vai passando pelos nossos órgãos sexuais, vai dominando as veias dos nossos membros inferiores. E mais ou menos na altura do nosso umbigo, ela vai encontrar com a luz de Deus. E quando encontrar com a luz de Deus, essa luz ela vai virar uma só. Vai misturar o branco e vai misturar o amarelo, ficando aquele amarelo clarinho. E vai dominando todo o nosso corpo. Essa luz é a energia divina somada à energia da terra, de estarmos encarnados. É a luz que nos forma espíritos. E essa luz ela vai irradiar para todos aqueles que nós vamos querer o bem. Para todos que estão nos hospitais, para todos os nossos familiares, parentes, amigos, vão receber um pedacinho dessa força que nós temos, que vem da força da terra, e por essa bênção que é a luz divina. Todos eles vão receber um pedacinho dessa luz que vai ficar bem no peito deles. E essa luz vai dar a força que eles precisam para a cura. Essa luz vai dar a força que eles precisam para seguir sempre em frente. Sendo assim, irradiando essa luz maravilhosa, somando a bênção divina com a força da terra,
nós vamos fechar o nosso bate-papo com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Nossa Senhora. Vamos abrindo nossos olhos devagarinho. Espero que todos estejam bem. Eu desejo uma ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo bate-papo. Que Deus abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Um beijo, pessoal.